Pois é, então todas essas questões que falam de emoções humanas, né, desde a Grécia a gente estuda sobre isso e nunca deixa de ser atual, né, porque justamente é o nosso lado mais humano, né, falar de emoções, falar de comportamento. E os sete pecados capitais, ele, por mais que tenha um foco de São Tomás de Aquino, Dante Alighieri, na Idade Média, onde começou realmente a ser falado sobre isso é na Grécia clássica. Tá? E uma das coisas que eu trago para fazer justamente o link de que isso está super atual é a questão da luxúria, por exemplo. Né? Então, sexo, luxo, nunca deixou de atrair as pessoas, muito pelo contrário, cada vez mais. Né? Por exemplo, vou trazer a ideia para vocês daquele livro 50 Tons de Cinza. Acho que a maioria das pessoas sabem desse livro, porque depois ele virou um filme, enfim, foi um best-seller, as mulheres todas, né, queriam comprar, queriam ler, todas conheciam, pelo menos a maioria conhecia esse livro. E por que, então, esse livro fez tanto sucesso? Justamente porque traz a ideia de dois assuntos que toda a humanidade se interessa: luxo e sexo. E conta a história, para quem não conhece, então, de um homem muito rico, jovem, belo, ou seja, todos os atrativos, né? E ele, enfim, se apaixona por uma moça, mas ele quer ter uma prática sadomasoquista com ela, né? E para isso não se caracterizar um crime, tem todo um contrato feito, porque se ambas as partes aceitam, enfim, isso descaracteriza uma violência, um abuso. Na teoria, né, na questão legal entre as partes. E porque os dois, enfim, consentiram. Mas, de fato, não deixa de ser um ato violento e não deixa de ser um ato agressivo. Por que as mulheres, na época, igual, se deixaram tanto seduzir por esse filme e por esse livro e não pensaram sobre o ponto de vista da violência contra a mulher, da violência feminina? Que, na verdade, a gente tinha que ter trazido essas discussões um pouco mais à tona. Porque justamente a questão sexual, a questão do poder, do dinheiro, do luxo, ainda envolve muitas pessoas. Né? Muita gente ainda, inclusive, chega a pagar o preço do sexo para ter o luxo. Né? Então, a luxúria está justamente unindo as questões de luxo e sexo, mas de uma outra forma, de uma forma não tão saudável, assim, não tão bela, né? Com muita carga de pressão emocional, agressividade e muitas vezes violência.